Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco aqui o Wildson, engenheiro especialista em içamentos. Fique à vontade, Wildson, para se apresentar aí para o pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado por ter me convidado aqui também para participar, Dario, do seu Dapcast. Tenho acompanhado já o Dapcast, né? Um programa que traz aí conhecimento, traz informação para o público a respeito aí da manutenção, de montagem, desmontagem industrial. E eu também como, vamos dizer assim, um multiplicador, né? Dessa área de içamento de carga, que tem tudo a ver com essa parte de montagem, a gente tem feito bastante. Então, primeiramente, antes de me apresentar, queria agradecer pelo convite, né? Estar Legal. aqui é uma honra. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Show de bola. Então, meu nome é Wildson, né? Para as pessoas que não me conhecem. Sou diretor da Ulift Engenharia. É uma empresa especializada em movimentação de carga, mas na parte de engenharia consultiva, né? Treinamentos, projetos. E nossa proposta é sempre desenvolver aí engenharia consultiva, né? Apoio, suporte técnico às empresas que têm aí movimentação de carga como área de apoio nas suas indústrias, nos seus segmentos, né? Então a gente atende desde portos a óleo e gás, siderurgia, mineração, né? Energia também. Então, assim, a gente trabalha aí realmente ofertando, né, soluções de engenharia construtiva e também treinando as pessoas que trabalham nesse universo, né? Porque não adianta nada a gente trabalhar só ofertando e a gente não conseguir multiplicar isso daí. Então, eu sou engenheiro de rig, né? E técnico em eletromecânica. E tenho aí um MBA em gerenciamento de projetos, né? Eu costumo falar que o gerenciamento de projetos veio para ajudar demais aí na nossa jornada, porque todo orçamento é um projeto, e tem Sim. início, meio e fim. E aí essa pós-graduação também nos auxiliou bastante nisso daí, né? Tenho 24 anos de jornada em orçamento de cargas. Minha origem é de óleo e gás, né? Trabalhei por 20 anos numa multinacional de óleo e gás, começando lá do chão de fábrica e percorrendo esse caminho até chegar nessa parte de engenheiro especialista com cargas pesadas. E hoje aí a gente está atendendo já desde 2020 para cá as indústrias, outras indústrias com orçamento de cargas, tá? Começou bem na pandemia. Comecei bem na pandemia, foi um desafio, as pessoas me chamaram de louco, né? Pô, mas na pandemia você vai sair de uma multinacional de óleo e gás para trabalhar, para empreender. Mas é muito legal essa história, porque já entrando um pouquinho aqui na história, né? Eu comecei ainda trabalhando. Eu sempre falo para as pessoas que querem empreender que é o momento certo de você testar enquanto você está trabalhando teu plano B, né? Sim. E ali em 2017 eu abri a Ulift Engenharia, já, né? Que é uma outra vertente que eu tenho, que eu trabalho bastante, que é o intraempreendedorismo, né? E eu digo que eu fui um empreendedor corporativo e tenho trabalhado isso na nossa equipe também, porque o intraempreendedorismo ele traz vantagens assim, muito grandes para o empresário e para o trabalhador, né? Sim. Das duas formas. E ali, como empreendedor corporativo, eu tinha enxergado que através da minha especialidade, através da minha entrega nem somente de carga, que eu poderia também contribuir com a sociedade, né? E ali em 2017 eu abri o CNPJ e fui prestando consultoria à noite, finais de semana, né? Depois que eu saía do expediente, e fui testando por 3 anos esse trabalho. E ainda trabalhando como CLT, eu consegui atender duas grandes companhias, duas grandes organizações, e que me fez pensar, poxa, tem espaço. Eu estou trabalhando como CLT, né? Sim. Como seletista aqui, e consegui atender duas grandes empresas com consultoria e treinamento. Será que se eu testar isso lá fora e colocando a energia necessária, não vai avançar? E aí isso coincidiu que a empresa teve uma mudança de posição geográfica, né? Foi para outro estado. E aí eu decidi nessa hora aí optar por seguir carreira solo. E aí então em dezembro de 2020 me desliguei e em fevereiro de 2021 eu enfiei a cara na Lift Engenharia e fui tocando o negócio. Que hoje aí nós estamos aí literalmente, né? Vamos fazer 4 anos, assim, de energia 100%, né? Sim, sim. Mas a empresa CNPJ já existe lá desde 2017. Bom, pessoal, olha o nível aí dos profissionais que nós trazemos aqui, ó. O Wildson, especialista em içamento aí, tem muita gente legal, bacana aqui no Dapcast. Então aproveite esse momento aqui, ó, já vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe o seu like aí, ó, porque eu prometo trazer profissionais à altura do Wildson aqui para compartilhar conhecimento com todos aí. Bom, Wildson,
Eu gostei da parte que você já falou do empreendedor corporativo. E é um assunto bem legal. Vou abrir o podcast aí já falando sobre isso. Sei que não é um assunto para içamento, mas eu acho que é um assunto bem relevante para a carreira profissional de todo mundo aí, do pessoal que está inscrito, do pessoal que curte o canal aí, porque eu fiz isso na minha carreira, não me arrependo. Você também fez. Eu acho que esses cases aqui, esses casos de sucesso que a gente conta aqui, sendo, né, um empreendedor corporativo ali, empreendendo, mesmo que CLT, ele traz uma relevância e reforça o crescimento profissional da pessoa mesmo. É ou não é? Sim, positivo. E é bom a gente contar o case, né? Ou essa matéria de intraempreendedorismo, contando o caso realmente, que não é sobre nós, né? Não é sobre Sim, o Wildson, não é sobre o Dario, é sobre o que a gente pode gerar de resultados para as pessoas com as histórias, né? Eu gosto muito de storytelling, porque storytelling você relacionando ao que as pessoas podem ganhar com isso. E é uma palestra que eu tenho, inclusive, de intraempreendedorismo para as empresas, legal. como que as empresas podem ganhar promovendo ações intraempreendedoras para os seus colaboradores e como que os seus colaboradores podem também alcançar uma certa posição ou podem melhorar no ponto de vista monetário, porque quem não quer passear em Maragogi, É, quem não quer ir para Disney, quem não quer ir para praia, quem não quer ter um conforto melhor na família, como que a gente consegue isso de forma honesta hoje em dia? Trabalhando, sim. mas trabalhando de forma estratégica, né? O pessoal fala assim, vai com medo, mas vai. Eu não sou muito desse ditado, dessa frase. Eu gosto de vai com medo, mas vai com estratégia. Com estratégia. Vai com planejamento, Trabalho inteligente, né? trabalho inteligente. É produtividade, né? É, exatamente. Você trabalhar ali produzindo mais, mas com menos, vamos dizer assim, com menos esforço. Esforço Isso, possível, né? isso é produtividade, não é ser preguiçoso, é você trabalhar com inteligência, fazendo entregas cada vez melhores. E eu lembro, Dario, que falando na parte de empreendedorismo, eu comecei nessa empresa em 2000, trabalhando como um peão mesmo, literalmente, né? Hoje eu Certo. sou um peão melhorado, né? Mas trabalhando como peão ali. E 2000 eu entrei como um auxiliar de transferência numa área de óleo e gás, que era área pesada, área dura. E ali eu fiz Senai, né? Solda, fiz oxicorte, curso de oxicorte, solda e tal. E entrei na empresa já aplicando isso, né? Fazendo pequenas soldas, pequenos cortes, pintura, né? Metendo a mão na massa, literalmente, lubrificação e tal. E ali, naquele momento, ainda era um garoto mais novo, 20 anos, né? Eu Sim. tinha naquela época, em 2000. E ali não tinha muita noção do todo. Mas quando você está dentro de uma grande organização, que você começa a ver as oportunidades, e você vê assim, peraí, essa galera passando aí de calça, bonitinho, não sei o quê. Peraí, como é que vai para chegar nesse ponto aí, É. né? E a pergunta, né? Por que eu não posso? E por que que eu não É ou posso? não é? E claro, é perfil de cada um. Às vezes o cara quer ficar na operação o tempo inteiro, mas Sim. eu acho que a gente tem que procurar essa melhoria. E ali eu comecei a ver as oportunidades. Falei, peraí, tô dentro de uma grande organização. O que é que eu tenho que fazer para chegar nessa posição? E aí eu sou um cara muito curioso. E eu chegava na pessoa que passava e falei, cara, você trabalha onde e tal? Ah, sou técnico de planejamento. E como é que faz para chegar nessa posição e tal? E ali eu falava, ó, tem um curso técnico. Graças a Deus, os caras tem um amigo meu que hoje a gente se conhece há 24 anos, que foi ele que entrou em abril, eu entrei em junho, que me deu um toque nesse sentido. E aí, cara, fui procurar fazer o que tinha que ser feito, né? Que eu sempre falo. Aí fiz o curso técnico em mecânica, em 2003, formei em 2006. Depois eu falei, cara, e o que que eu preciso para agregar mais ainda? E aí eu fui fazendo um curso de qualificação, aquela coisa toda. Só que teve uma grande virada de chave, o Dario, que mudou tudo para mim e me tornou hoje o Wildson especialista em orçamento e diretor da Ulift. Foi em 2008, quando aconteceu uma situação adversa na empresa que eu trabalhei. E essa situação adversa foi um quase acidente, né? Certo. E aconteceu por quê? Porque naquele nível a gente estava em fase de maturidade ainda, fase de percepção de risco ainda não aguçada. Eu sempre falo isso, e hoje eu levo isso na minha palestra de NR11, Desafio da Movimentação de Carga, para falar como que a não percepção do risco associado te leva a casos catastróficos em movimentação de carga, quando a gente não tem uma segunda chance. E ali em 2008, aconteceu uma situação comigo, que eu mostro isso, que eu estava no meio de duas cargas, e um outro colega meu, mais um operador de guindaste, e esse colega não percebeu que eu estava entre duas cargas. E essas duas cargas foram içadas. Era uma amarração em V, que a gente chama, né? O V invertido. O guindaste levantou essas duas cargas e elas se chocaram. Só deu um tempo de pular. Poxa vida. Rapidinho. Então, o que que foi aquilo ali? Eu não tinha sido comunicado do quê? Do risco associado naquela parte ali, né? Que eu sempre falo. E aí a gente foi avançando. Falei, pô, peraí.
aconteceu esse evento, depois teve um outro evento que foi um pouco mais sério, mas graças a Deus não teve nenhuma consequência de fatalidade, nada, mas foram lições aprendidas. 2008 que eu percebi, falei, caramba, aqui na empresa não tem ninguém, referência nisso, né? E aí eu comecei a persuadir, né? Os meus gestores, porque tem uma diferença grande entre persuasão e manipulação, você sabe disso, Sim, né? com certeza. Manipulação é quando você usa da inverdade para conseguir alguma Sim. coisa. E a persuasão é quando você usa de fatos verdadeiros, números, Reais ali do dia a dia, né? evidências reais para mostrar, na verdade, o resultado para a empresa. Sempre foi o intraempreendedor, entendeu, pessoal? O intraempreendedor corporativo, ele sempre vai trazer pontos, situações que favoreçam a empresa. E, como consequência, o gestor não é burro nem nada, Sim. vai dizer, opa, esse cara aqui traz resultados. E aí eu fui, olha, a gente não tem um procedimento hoje, a gente não tem uma capacitação para as pessoas, a gente não tem hoje uma medida de controle efetiva. E o que a gente pode fazer para ter isso? Olha, eu vi aqui um treinamento tal em São Paulo, não sei o quê, uma semana, e a gente pode ter um especialista nisso e responder até como plano de ação, e daí a gente evoluindo. E aí assim eu consegui fazer meu primeiro treinamento de rigor em 2008. Já era um cara de campo desde 2000, mais 8 anos sem experiência, sem boas práticas, vamos dizer assim, com experiências, conceitos teóricos naquela situação. Em 2008 fiz o primeiro treinamento, voltei com boas práticas, fizemos procedimento, medida de controle, instruções de trabalho, treinamos toda a força de trabalho, e daí foi o quê? O empreendedorismo corporativo foi só avançando, avançando. Tá, o que eu preciso para ser aquele que é referência mesmo? Fazer curso de CAD, fazer curso de dispositivo de içamento. Então, eu fui em várias fábricas, fazer visita técnica, fazer treinamento. Isso tudo. Diversificar também, né? Diversificar, porque o içamento de carga, né? Aí já foi a pegada do içamento, que o lifting ali em 2008, depois disso, eu pensei assim, poxa, nós temos pilares aqui, né? E esses pilares que são alicerces, a gente precisa de ter fortalecidos para que não aconteça mais isso. Então eu tenho que entender de quem? Do equipamento mecânico de elevação, todas as suas nuances ali. A gente trabalhava muito com guindaste e guindaste hidráulico articulado, que são os famosos MUNCs. Sim, sim. Nós temos a própria carga, então entender geometrias, como que é o comportamento dessa, negócio de centro de gravidade, Centro de gravidade. né? Essa questão toda de condição de equilíbrio da carga, a embalagem, né? E de pontos de içamento, como que fazia quando não tinha um ponto, tinha que amarrar carga de diversos tipos, pensando nos dispositivos de amarração de carga, né? Os materiais. Então você tem cintas, cabos de aço, lingas de corrente, manilhas, poxa, uma gama incrível, grande de materiais. Então a gente tem que saber disso também. E o próprio ambiente, né, de trabalho, porque você tem condições atmosféricas, condições ambientais, de chuva, vento, condições climáticas que afetam as suas operações. Então, eu tive que aprender aquilo tudo ali para trazer. A gente foi fazendo esses treinamentos. Cheguei a fazer treinamentos de influência de vento para operações em parques eólicos. Enfim, foi eu falei, cara, tem que complementar isso daqui. E daí eu também comecei a engenharia. Falei, não, peraí, então para ter mais conceito, eu já tenho prática, que eu estou na indústria, já que há praticamente 10 anos, uma década, vou complementar com a engenharia. E ali depois fui fazer pós-graduação em gerenciamento de projetos, e tudo isso fui trazendo resultados para a companhia. A empresa às vezes tinha uma dificuldade com uma situação de um processo que estava acontecendo, o que eu fazia? Olha, vai ter uma feira em tal lugar, que você vai estar com seu time, né, na feira de montagem industrial, né, Sim, agora, né? MI Expo em Já outubro. faz a propaganda logo aqui, né? É verdade, pessoal. O Wilson lembrou, nós vamos estar aí, ó, em outubro, tá? Acho que é do dia 15 ao dia 19, nós vamos estar na MI Expo, no Expo Center Norte, tá? E vai ser uma feira bem bacana. Vai ter muita coisa aí de montagem industrial, então passa lá no stand lá, tomar um café, tomar uma água lá e comer um pão de queijo conosco lá. Show de bola. Quem sabe a gente não vai estar junto lá com o Com certeza. nosso mini guindaste lá, Com né? certeza. Fazendo algumas operações, mostrando como que é a montagem industrial e o içamento, os dois andam juntos. E quem for no stand lá da DAP Engenharia, com certeza vai ver boas práticas de içamento. Vamos conversando, a gente vai... Show de bola. E aí, Dario, trazendo, para finalizar esse contexto, você trazendo resultado, né? São ações intraempreendedoras que você vai trazendo resultado. Aquela coisa que a gente falou de conceito de dono, Sim. conceito de disciplina operacional, né? De você trazer números de fato ali e ser sensível aos resultados que a empresa busca, que ela espera, né? Através do plano macro ali da organização. Então eu digo que o intraempreendedor tem que estar muito ligado, muito antenado com o que está acontecendo à sua volta. E, cara, não existe glamour, é bastidor mesmo. Sim. É interesse, as pessoas têm que ter interesse. Por isso que muita gente não arranca.
porque poucas pessoas têm esse desejo ou essa vontade mesmo, e as coisas não caem do céu não, cara, é batalha. Eu costumo falar que eu já gastei mais de um apartamento, não sei quanto que é um apartamento aqui em São Paulo, mas pensar pelo menos no quarto de sala em São Paulo já foi em torno de treinamento. Então, assim, aviso para os intraempreendedores que querem arrancar a carreira, buscar se qualificar. E hoje em dia tá muito mais fácil, tá? Sim. Vai no canal aí da É muito mais Depcast. muito acessível a informação, né? Pô, você tá lá fazendo vídeos, cara, de montagem industrial, de automação, PLC e tal. A turma tem que entrar nesse negócio, é gratuito. Nosso canal da Elife Sim. Engenharia também, pessoal, se vocês quiserem, vai lá já, né, se inscreve no canal da Elife Engenharia, tem mais de 90 vídeos Cara, gratuitos, vários painéis técnicos. eu já assisti muito vídeo lá para fazer conteúdo pro nosso, para você ter uma ideia. Porque assim, no seu canal, ele abrange, né, tudo de lift e é um dos mais completos que eu vi. Então, para nós que fazemos remoção de máquina, né? A gente faz remoção de máquina com equipamento e sem equipamento, mas o com equipamento tem informações muito relevantes. Inclusive, gente, essa semana, né, que eu te acionei lá com uma mensagem para saber como que a gente ia fazer para içar uns tanques de inox que não tinha ponto de içamento. Então você vê que a informação, eu acredito, tanto a Will Lift quanto a DAP, se você quiser uma informação, não vai ser cobrado para você uma informação, entendeu? Se não tiver lá no canal, entre em contato com o Wildson aí, ó. Coloca lá na caixa de mensagem lá no Instagram. Uhum. Com certeza ele vai responder e vai levar a informação até você. Então, tá muito mais fácil que antes, né? Com certeza, muito mais fácil. É o que você falou, a gente atende pro bono, né? Que o pro bono é aquela hora que você dedica a responder as pessoas, né? Na minha caixa do LinkedIn, do inbox, direto as pessoas perguntam, pô, cara, posso tirar uma dúvida e tal? Às vezes não respondo de imediato, mas sempre que possível eu respondo. É Sim. uma dor, é um problema que a pessoa tem ali, né? No Instagram também, sempre ali no direct, pessoas entrando em contato, ou até dentro do próprio do YouTube, no canal, também lá tem questionamento, pergunta. No site tem um blog, Dario, com mais de 12 artigos Olha que escritos, legal. né? E às vezes não chega para todo mundo, que as pessoas às vezes não conhecem, mas agora até pelo seu canal vai chegar a mais pessoas, né? Sim, sim. Então são informações que antes a gente não enxergava. E engenharia de rig, Dario, no Brasil, né? Fala engenharia de rig, né? Você pegar rig, a palavra rig é muito americanizada, né? Rigging vem lá da época da navegação, da amarração de carga de navegação e tal. E no Brasil ficou reconhecido o rigging como um aparelhamento de carga, como um projeto de içamento, planejamento. Então, e está muito associado à questão de guindaste. Então, a gente continua falando o termo rigging, mas seria movimentação de carga por meio de equipamentos mecânicos de elevação, que é o caso do guindaste, o caso do guindaste hidráulico articulado. E aí você pode pegar guindastes terrestres e guindastes marítimos, Ah, sim. né? Por exemplo, eu trabalhei nessa multinacional por 20 anos e eu fiz projetos de içamento e acompanhei várias operações marítimas com o uso dos float cranes, que são os guindastes flutuantes, que são Flutuante. as cábrias, né? Que são equipamentos que têm propulsão própria e tem uma equipe embarcada, né? Tem um comandante ali, tem uma equipe de marinheiros, homem de máquina, e tem os operadores de guindaste da própria cábria. E por várias oportunidades eu pude embarcar para acompanhar operações em navios, em beira de cais, né? Porque as cabras elas trabalham em águas abrigadas. Então, assim, tem um universo incrível, cara, Cara, de içamento. vou te interromper agora que eu tenho uma dúvida, agora uma dúvida particular. Esses flutuantes, né? E aí eu tenho lá o contrapeso, tenho tudo lá, né, para fazer o içamento de carga. Ele garante uma boa estabilidade ou eu tenho que usar dois equipamentos para ter uma estabilidade ali? Para içar, por exemplo, uma carga de um navio ou algo do tipo, e tá numa plataforma. Sim. Ó, hoje em dia, você, por exemplo, a cabra que nós trabalhamos, trabalhei com uma de 200 toneladas e uma outra para 400 toneladas. Essa questão de estabilidade na embarcação é muito dada com lastro, né? O lastro, você sabe, são tanques, né, com Sim, fluidos que fazem essa, vamos dizer assim, esse o momento controle de, do momento de inércia ali. exatamente. E aí você tem na cabra, pelo menos a cabra que nós trabalhávamos, tem uma tabela de lastro Ah, tá. que mostra qual é o peso da tua carga que você vai içar na frente do gancho e quanto que você tem que ter de lastro do lado contrário, que é a gangorra, um sistema de gangorra, Sim, sim. né? Então essa estabilidade toda é Tem que lidada com controlar análise. o equilíbrio da força-peso ali, né? Exatamente. A semana passada mesmo a gente foi visitar um cliente, um projeto que a gente tá ainda em andamento e que vai ter uma carga numa balsa oceânica.
né? Essa balsa oceânica, ela não é propulsada, ela é rebocada. Sim. Mas também ela trabalha com lastro. Então vão ser vários equipamentos que estão hospedados, estão dentro do convés, e você tem que fazer esse balanceamento que à medida que essa carga ela vai se movimentando, ou você vai retirando carga, ou vai colocando, o trabalho do lastro vai sendo feito. Isso é um trabalho que é feito diariamente nos portos, em porão de navio. Você está tirando uma carga, tem um time lá que está trabalhando o lastro, né? Legal. E eu vou entrar em outro ponto. O plano de rigging para içamento terrestre tem alguns critérios, né? Queria que você comparasse, assim, fizesse uma comparação. Quais são os pontos-chave, né, do plano de rigging ali na parte terrestre com o marítimo? Ah, muito bacana essa pergunta sua aí. É o plano de rig, né, pessoal? O que que é o plano de rig? O plano de rig é o plano de movimentação de carga. É o planejamento da atividade, né? Nesse plano de rigging, tipicamente você tem que ter o que eu já falei até aqui mais cedo, as configurações do equipamento mecânico de elevação. Seja ele um guindaste terrestre, seja ele um guindaste marítimo montado sobre pedestal, por exemplo, no navio PLSV. Os navios que a gente já tem, que nossa frota tinha da empresa que eu trabalhei, são todos PLSVs, navio de lançamento de linhas flexíveis. Mas você tem as plataformas fixas, né? Você tem as sondas de perfuração, você tem as unidades de produção, são as FPSOs, então você tem diversos tipos de guindastes embarcados, mas todos eles, o que que muda? O seu princípio de funcionamento, né? Alguns são telescópio, de lança telescópica, outro de lança treliçada, alguns são de lanças hidráulicas articuladas, todos giram 360 graus ali, tem capacidade diferente, mas o que importa no planejamento para o guindaste são os inputs, as entradas que você tem que ter ali da sua configuração. Por comprimento de lança, qual raio que esse cara pega e nesse raio, nessa lança, qual é a capacidade de carga que você vai comparar com esse peso. Então, a primeira informação que tem que ter no plano, configuração do equipamento. Depois, você tem que saber que carga você vai movimentar. E aí existem inúmeros checklists para você fazer em relação à geometria, centroide, centro de massa ou centro de gravidade, seja lá o que for, Sim, sim. onde que vai estar. Essa questão de pontos de içamento, como que você vai amarrar essa carga? Aí vem outro critério. Quais são os materiais? Qual é a escolha que eu vou fazer aqui? Que aí cada segmento tem uma escolha. Você não vai botar, por exemplo, uma cinta de poliéster dentro de uma siderurgia com a temperatura altíssima dentro de uma aciaria, por exemplo. Então, eu tenho que escolher um material mais resistente a temperaturas. No mar, eu não vou usar uma cinta, um material lá que tenha um comprometimento, talvez com corrosão, algo nesse sentido, que pode perder qualidade com mais tempo. Então, tem uma seleção. Então, qual material que eu vou escolher para esse tipo? Você está no ambiente corrosivo, estava atendendo o agro esses dias, tem fertilizantes, Ah, que é sim, altamente corrosivo lá sim. nessa indústria. Nós Então, atendemos a Iara, lá na Iara faz o fertilizante e até as estruturas corroem. Então, exatamente. Os olhares também, você tem que estar fazendo ali sempre uma inspeção com LP para identificar junto aos soldados se está em conformidade. Então, assim, para cada segmento existe aí sua melhor escolha de seleção. E daí, a escolher o material. Como é que eu vou ver a questão de ângulo, comprimento? Aí vem aquela questão de perda de capacidade, aumento de tensão. Então, esse estudo todo e o ambiente que você está ali. Porque o offshore, por exemplo, porque o offshore é alto mar. isso. Inshore é águas abrigadas e onshore é terrestre. Cada um tem uma finalidade diferente. Mas trazendo aqui para sua pergunta, eu expliquei essa parafernália toda para dizer o seguinte: se você vai na NR18, que é a norma regulamentadora da indústria da construção, que é uma norma do Ministério do Trabalho, ou seja, é mandatória, que é bom a gente reforçar, que a É norma é lei, né? mandatória, é lei, é força de lei, não tem opção, tem que ser cumprida, diz que toda e qualquer movimentação de carga deve haver um plano de rig. Tá até bom deixar isso aqui gravadinho no seu DPcast, porque tem lá já no nosso canal, e é uma dúvida muito comum. O pessoal pergunta, toda operação deve ter um plano de rig? Sim, de acordo com a norma, sim. Mas, cara, eu vou fazer um plano de rig para uma carga de 1.000 quilos. Não vou nem entrar nessa vertente, porque aí vai entrar outras variáveis. Mas pela luz da norma, sim, toda e qualquer movimentação deveria haver um plano de rig. E plano de rig não necessariamente é aquele plano completo, aquele mais detalhado. Pode ser um procedimento, pode ser um plano simplificado, que muitas indústrias vêm trazendo isso, tá, Dario? Sim, As sim. pessoas confundem não ter um plano de rig com não ter um planejamento. Você tem que ter, no mínimo, um planejamento. Um APR, ter um APT, né? Uma Exatamente. liberação de trabalho, uma permissão de trabalho, uma APR, análise preliminar dos riscos envolvidos. Exatamente. E, se possível, trazer um plano simplificado, Sim. tá? Não precisa ter um plano muito complexo, mas um plano simplificado. Ah, eu vou levantar um Que tipo de container. equipamento, que tipo de dispositivo Exatamente. para Vamos içar. trazer um caso básico. Vou trazer um container e colocar em cima de uma carroceria de um caminhão Munk. Cara, eu tenho que saber o que é ali no mínimo.
quantos pontos de içamento tem. Sim. Eu sei que, olhando, eu vou ter 4 ramais, vou ter que ter uma linga ali de 4 pernas, uma linga de cinta, uma linga de corrente, uma linga de cabo de aço. Eu tenho que saber o raio que o Munk vai pegar, qual é a comprimento de lança, para eu saber a capacidade dele, a taxa de ocupação que eu estou tendo, né? E descrever esse material. Porque se eu não fizer isso, o que, é que vai acontecer? A gente vai ver aquelas bizarrices em içamento que a gente vê por aí. O cara coloca uma cinta só na diagonal, em cesto invertido, põe no gancho, o container fica girando, ele fica colocando a mão na carga porque não tem a condição de equilíbrio perfeito. O cara vai dando um lance, vai levantando o contrapeso, vai a patola do muque já vai... Exatamente. Aí você desequilibra o equipamento, a própria carga, com isso você desequilibra o guindaste, quando você vai ver na investigação, começou tudo errado. Então não teve um mínimo planejamento. A gente não está falando nem de plano de rig, nós estamos falando de plano simplificado. E aí quando você vai para o offshore, cara, é mais rigoroso ainda. Ah, NR18 com offshore, não tem nada a ver. Mas NR37 lá. 37. NR37, trabalhos em plataforma de petróleo. E aí eu falo por propriedade, das 2 décadas que eu trabalhei dentro de uma indústria de óleo e gás em beira de porto, todos os projetos de içamento, todos os projetos que tinham içamento tinham um lift plan, né? Ou seja, o plano de içamento. Até porque as operadoras de petróleo, de gás, de energia, cobram isso, solicitam que você tenha um plano de içamento embarcado. Então, existe. A diferença que você tem de operação é o nível de agressividade de condições, por exemplo, do ambiente. Se você pensar em no onshore, você vai ter uma amplificação dinâmica menor do que no alto mar. O que é essa amplificação dinâmica? Por exemplo, condições de vento, Certo. condições de onda, condições de maré, de correntes. Isso tudo influencia, porque a embarcação vai estar se movimentando, e aí quando você tem que fazer um transbordo, por exemplo, de um rebocador para uma plataforma, ou de um rebocador para um PLSV, você vai ter diferenças, né? Movimentos relativos diferentes. E ali você tem que ter algumas técnicas, algumas estratégias. Você até falou que ia falar de inovação, né? Já existe uma inovação que é o compensador de carga, que quando tem esse Certo. movimento da amplitude de uma onda com a outra, se você colocar a carga no rebocador, você pode ter uma porrada ali, porque vai ter diferença de amplitude, né? Sim, Lembra da onda senoidal lá? sim, sim. E aí esse equipamento, ele faz o quê? Ele faz o amortecimento da carga, Ah, que legal. para poder deixar no convés de uma forma diferente. Mas já tem aí medida de controle estabelecida, em condições de vento acima de X metros por segundo você não faz operações. Mas a gente sabe que o offshore já tem uma condição bem mais severa, mas já tem outros controles. E dentro dos PLSVs, por exemplo, já tem os engenheiros de lançamento, que são pessoas que estão ali operando os procedimentos de lançamento dos dutos, que também devem ter essa noção da engenharia de rigging para compor nos seus procedimentos de operação as melhores medidas de controle. Mas tem um lift plan, a mesma coisa. Para o Sim, guindaste de pedestal, eu tenho que ter a dimensionamento da carga, eu tenho que ter a seleção dos acessórios, tenho que calcular a tensão, ver os ângulos, eu tenho que ter tudo isso e ainda conhecer as condições climáticas. E no offshore, eu assisto bastante coisa de offshore. É comum utilizar, né, o guindaste de pedestal aí, porque assim, tudo que é de manutenção, né, o cara é um pouco pesado, né, na plataforma e tudo mais. E para toda movimentação ali, ele vai ter um plano. Até de manutenção, por exemplo, eu estou fazendo manutenção num motor lá que deu problema e eu vou fazer um içamento com ele. Aí eu vou ter que tirar ele, vou trocar o acoplamento, por exemplo, Uhum. o flexível do acoplamento. Só que eu tenho que sacar o motor e tudo, fazer um procedimento lá. Isso já é um processo que eles têm lá já, ou eu tenho que fazer um plano resumido para fazer esse... Então, é o que eu tô falando, né? Como que a gente trabalhava dentro da organização, que hoje eu levo isso para o nosso cliente. Como a norma traz que toda e qualquer movimentação tem que ter um plano, se você também fizer plano para tudo realmente, você vai ter que ter um departamento só de rigging ali, de engenharia, né? Mas você pode ter pessoas proficientes, né, que são legalmente habilitados ali, e fazer os planos simplificados, como eu falei. E qual é uma técnica que as empresas usam muito hoje, inclusive as de offshore? Fazer os planos padrão, Ah, sim, né? Aí eu... fazer um processo para aquilo ali, né? Exatamente. Padrão. Eu tenho um artigo que eu... POP, procedimento operacional padrão. Exatamente. Eu escrevi um artigo no compêndio de lições aprendidas, não sei se você já viu esse compêndio, foi do nosso amigo Fábio Arruda, que foi o mentor desse livro, e eu escrevi nesse artigo, depois eu vou te enviar Tá. o link, categorização dos içamentos. Como uma categorização dos içamentos pode evitar eventos, desvios operacionais. Então, o que é a categorização de içamento? É você classificar quando o içamento é simples, quando o içamento é difícil e quando o içamento é complexo.
E para cada categorização dessa, existe uma hierarquia de controle para o risco associado. Então, operações simples, plano simples, requer um planejamento simples. Operações complexas requer um planejamento mais complexo. Lembrando que todo orçamento é crítico, Sim, sim. mas nem todo crítico é complexo. E aí, nessa categorização, as empresas fazem o quê? Peraí, no offshore, vou dar um exemplo aqui para você. Todo dia embarca container open top, que são aqueles containers abertos. Certo. Sempre vai ser, se for o container padrão, você sempre vai ter ali 4 pontos de içamento, 4 olhares, 4 manilhas e uma linha de cabo de aço com 4 pernas. Cara, precisa fazer um plano de rig para toda a atividade? É o padrão ali, né? Já Seguir o arroz com feijão. acabamos aqui, ó, de dar uma dica para você ir. Acabamos de dar uma dica. É, Eu faço um plano padrão, porque não vai mudar, desde que não mude nada, Dario. É o mesmo guindaste, é o mesmo raio de operação, são as mesmas variáveis, são os mesmos dispositivos de içamento. só vou ter que fazer as inspeções Eu faço de procedimento. pré-uso O que- normal, né? Perfeito. Aí o que você tem que fazer é o normal. Eu tenho que fazer a inspeção de pré-uso, eu tenho que fazer a permissão de trabalho, Sim, análise de risco do Sim, dia. sim. Aí isso tem que ser feito. Mas é como se você tivesse um procedimento ali que já está pronto e que você que você mostre o planejamento. E que você, antes de iniciar a atividade, faça uma reunião inicial, né? Que a gente chama do famoso DDS, explicando, ó, pessoal. Sim, Aqui sim. é aquele famoso plano padrão, só que não é paisagem, não, tá? Nós vamos usar isso aqui com 4 manilhas, uma linha de corrente. Vamos usar o cabo guia para ninguém ficar próximo da carga Reforçar a suspensa. segurança, né? Pra não cair no Trabalhar esquecimento. a segurança de risco associado. Isolamento de área, que é o básico, feijão com arroz. Isola a área, cabo guia, bastão balizador, né? Para que a gente não fique afastado. Então, assim, a diferença basicamente é essa. Então, se você pega aí manutenção que você falou dentro de plataforma, é muito a tua área, cara. Sim, Porque sim. tem muita remoção, tá? Plataforma de petróleo, a gente sabe que tem, entre os andares, é pé direito baixo, e guindaste não vai ali, Sim. tá certo? E aí, como que eu faço a remoção de uma carga, de uma estrutura que está por baixo de uma laje, por exemplo, na plataforma? A gente vai fazer o reuso de remoção com tartaruga, Sim. vou usar um Macaco unha, macaco, talha, metalha, né? Ou um caminho de elevação com monovia. monovia, É muito comum. fazer um dispositivo, né? Teve casos aqui na DAP da gente fabricar um pórtico aqui para fazer o içamento e aí o cliente ficou com o pórtico. Exatamente. Olha como Porque ele fazia manutenção no motor sempre e aí ele falou, não, então deixa a talha elétrica com o pórtico. Ele falou, não, pode deixar aí que eu Perfeito. fico com ele. Perfeito. Então, assim, o lift e o handling, né? Que isso daí é a movimentação horizontal, ele existe, porque assim, você pode trazer uma carga, remover essa carga de uma área que o guindaste não consiga, para uma varanda, por exemplo, de uma plataforma, e dali em diante o guindaste já ter acesso. Sim, sim. Então, veja, dá para trabalhar as duas engenharias, né? O lift e o handling. E aí você, sua especialidade de remoção. Pô, você vai identificar essa carga. Eu tenho que fazer um pequeno levantamento, mas eu vou tirar essa carga aqui 15 centímetros do chão para colocar um conjunto de tartaruga embaixo. Pô, mas Sim. como que eu vou levar isso? Tá, eu vou colocar uma monovia, Monovia. vou instalar um trolley, vou usar uma talha de acionamento, vou levar essa carga, vou colocar essa monovia embaixo. Vou travar vou estaiar essa carga. E como que eu vou puxar essa carga? Vou usar um guincho Tifor, Sim. vou usar um outro sistema de macaco, né, de guincho, e vou trazer essa carga puxando, e depois lá fora eu faço uma operação de lift convencional. Então já é uma coisa que a gente tem feito também, Sim. tem recebido convites para fazer. E é bom saber que a DAP trabalha com remoção, e É. aquilo que a gente tinha falado, né? É, De um complementar o outro. Aqui, na Sim, verdade, a gente não exatamente. divide, né? A gente multiplica a força, né? Exatamente. Na parte de remoção, você falou do T4. Ele auxilia a gente bastante na desmontagem. A gente faz muito desmobilização de fábricas, né? Mudança de plantas fabris. E assim, o cara constrói a planta, né? E aí, às vezes, ele coloca o equipamento e ele vai construindo plataformas por cima, igual você falou. Exato. Para tirar aquilo, sem tirar essa plataforma, entra uma remoção, né, mais manual ali, mais peculiar. E depois a gente entra, por isso que a gente propaga, né, conteúdos no nosso canal e trouxe o especialista aqui no Dapcast para falar do lift aí, porque a gente vê que são tarefas, né, são atividades que tem que ter muito planejamento, né, para você garantir a segurança. Não adianta nada falar, vamos fazer seguro, vamos fazer seguro. Se ficar só de boca, não adianta. Tem muitos procedimentos
ali e muita documentação, a turma vai falar, mas isso engessa, isso burocratiza. Gente, tem coisa que é essencial, não adianta, tá? Algumas das coisas que a gente falou aqui para desmobilizar uma empresa, falamos aí de APR, análise preliminar de risco, da PT, a permissão, o plano de RIG. Ontem, a gente estava fazendo outro DAPcast aqui, falamos de atividades sobrepostas, que o que acontece? Tem lá uma pessoa trabalhando com um içamento de carga e uma outra equipe aqui desmontando uma outra máquina aqui. Isso na análise preliminar de risco já é... A isolação diária já é feijão Sim, com arroz, né? Não, sim, não, sim, não tem como a gente começar uma atividade e atividades sobrepostas. E é muito risco para sim. você gerir, né? Atividade paralela que você fala, né? Exatamente. E a gente fala muito isso, a questão do planejamento, cara, você trouxe. E assim, essa questão do gerenciamento de projeto que a gente fez, né? Que eu fiz lá 18 meses, trouxe muita clareza de todas as áreas de conhecimento. E uma delas é a questão do planejamento. E tá muito na minha cabeça a questão do PDCA, né? Ah, o PDCA. Tá muito claro, essa coisa de planejar, fazer, né? Controlar, agir quando precisa. E ficar Exatamente. rodando isso daí o tempo todo. Tá muito claro na nossa cabeça. Por isso que a gente ficou pensando isso aqui, é o que a Ulif faz, qual é a essência dela? É engenharia construtiva, mas baseada em planejamento. Esse é o diferencial. E com pessoas que vivem em campo. Essa equipe de engenheiros consultores são pessoas que têm pelo menos 2 décadas de experiência. E aí eu lembrei agora de uma desmontagem que a gente fez, né, que está relacionada com o que você faz. Você faz mobilização e imobilização. E a gente fez uma desmontagem dentro de uma grande mineradora, que foi o nosso case de sucesso dentro da mineradora. E hoje a gente ainda atua dentro dela, fazendo diversas operações de engenharia construtiva para grandes montadoras, né, de montagem de estruturas metálicas, montagem de coberturas. A gente fez um projeto muito bonito agora, que foram 289 verticalizações Poxa. de torres metálicas para um projeto de plano diretor ambiental nessa organização. E, cara, a gente fez aí, sei lá, uns 500 planos de rig no ano passado e com mais de 300 horas de supervisão de campo. E só foi possível o resultado de termo de segurança por questão de planejamento. Que você trouxe aí, de não ter atividades paralelas. Já está na execução, só que antes mesmo da execução já existe muito risco associado. Então a gente pensa desde a mobilização do Sim. equipamento em campo. Porque o risco começa ali. O cara se apresentou na portaria em modo rodoviário, já tem risco. Sim. Risco de prensamento, batida contra, atropelamento. Então a gente trabalha lá na frente. Por isso que eu falo que uma análise de risco muito bem feita, ela começa na mobilização. O cara entrou na sua portaria, tem risco associado. Aí depois eu vou chegar no acesso dessa máquina, eu vou estabilizar esse equipamento. Mas antes de estabilizar, eu tenho que saber a posição, o operador tem que subir, você tem que mostrar para ele onde que é a atividade, que ele é o proficiente da Sim, operação claro. da máquina. A questão do isolamento, já existem regras muito robustas em relação a isso. Como que eu devo fazer a área de isolamento para um equipamento mecânico de elevação? Tem cara que só isola o guindaste. Não. Se tombar o guindaste, a lança do guindaste vai ser projetada O onde? raio, né, de atuação dele. Exatamente. Então tem que pensar sempre nessa questão. Existe polêmica, para mim não tenho mais dúvida. Porque vou mostrar até na nossa abordagem com os meninos ali, mas a questão do isolamento, sempre possível adotar essa questão da projeção de queda da lança. E aí vem outras questões, né? Existe o plano de movimentação, foi feito. As pessoas que estão participando, que estão envolvidas, elas conseguem interpretar, fazer a leitura desse plano. Hoje em dia, às vezes, eu já peguei muita operação que o plano de rig virou paisagem. Existe o papel, mas as pessoas que estão envolvidas não sabem ler, não sabem interpretar. Isso o próprio fiscalizador, tá? Então, a pessoa tem que ter um treinamento, mas o plano de rig também tem que ser didático, né? Tem os dois lados da moeda. Porque tem pessoas que... A gente pega diversos planos aí, mas assim, se for uma pessoa... É que nem desenho técnico, cara. Você der um desenho técnico pra uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento de cota, de vistas e tal, não vai adiantar nada. Ele não vai conseguir interpretar aquilo, né? Então a pessoa tem que ter um treinamento. Agora, o plano de rig também tem que ser específico, né? Tem que ser colocar os pontos lá e já, por exemplo, equipamento, né? O treinamento do operador, o tipo de dispositivo que vai usar para içar. Se começa encher muito linguiça no plano e não coloca as coisas que realmente são necessárias ali para fazer um içamento seguro, o cara começa a sair fora do foco, né? E não pode banalizar também, entendeu, Dario?
Temos esse exemplo que eu dei da 289 torres, foi muito legal. Você fala, poxa, mas era a mesma carga, o mesmo peso, a mesma amarração, e você fez 289 planos? Sim. Tinha alguma peculiaridade diferente Exata. ali. Olha como que você já pegou o fio da meada. Então não é só a carga. O cara que é leigo, que não conhece, ele, pô, mas é a mesma coisa. Não, não é isso. E o ambiente que você tá? É a mesma coisa? Então, nesse projeto que a gente tava, cara, cada posição tinha uma variável. Tinha Sim. uma posição que a gente tinha que montar a torre, que a rua era estreita. E a gente não conseguia abrir o estabilizador do guindaste totalmente estendido. Opa, se eu não consigo abrir, vou abrir a metade. E aí, qual é a capacidade dessa metade? Então, já Então, muda, né? a tabela de carga Já traz mudou. outra capacidade. E não só a capacidade, muda a questão da estabilidade. Você começa a ter tem que ter mais controle do risco associado. Então, a taxa de ocupação, por exemplo, da máquina, onde era mais conservadora, era menos conservadora, você tem que ser mais conservador agora. Porque você diminuiu a estabilidade, o braço de alavanca reduziu. Então, você vai para uma outra área, tem a rua toda aberta, mas está próximo a um talude. E aí você tem que verificar se a estabilidade do talude está ok, junto com a engenharia civil, junto com todo o time da organização. Aí você vai para um outro lugar, tem rede elétrica energizada. Aí, já ó, Aí, mudou tudo aí já. você tem que prover as regras para trabalhar próximo à rede elétrica energizada. Aí você vai para outro ambiente, você tem incerteza do solo. Aí você vai para outro ambiente, você tem a suspeita que tem galeria, que tem tubulação subterrânea. Você Sim, entendeu? Então, assim, muita é coisa. uma verdadeira análise do risco associado, e não é porque a carga era igual, a massa era igual, que eu tinha que fazer os mesmos planos. Não, então a gente fez praticamente, alguns a gente repetiu, de fato, não foram 289, mas eu diria assim que a gente fez uns 170 planos, Sim, porque sim. todas as áreas tinham uma análise diferente. O raio, por ser diferente, a distância, já configura um plano de rig diferente, Diferente, porque é. vai ser um comprimento de lança maior, você vai ter uma altura diferenciada. E tinha que verticalizar, então, uma operação mais complexa, onde você tinha que ter pleno sincronismo entre os elementos de tração ali. Então, tá vendo como que você vai mudando? Então, a gente não pode banalizar também. E aí eu concordo que tem que ser um documento limpo. Sim. Menos é mais. A gente costuma fazer, o pessoal pergunta, poxa, mas se fizer 3D... Cara, sinceramente, se a gente fez 1% de plano 3D, foi muito. Então, assim, menos é mais é o seguinte, eu faço um plano 2D, bem limpo, bem enxuto, mostrando o que a própria NR18 pede, solicita, Sim. né, os elementos. E mais algumas coisas gráficas em forma de desenho para a pessoa entender o que vai acontecer. Por exemplo, um arranjo do esquema de amarração, onde que a manilha vai estar, a cota de ângulo, o cara entender ali, o Legal. comprimento, o rigger. Que eu tenho que pensar que lá na ponta tem um supervisor de movimentação de carga que deve validar o plano, que deve conferir. Então, quanto mais entradas eu colocar de forma mais detalhada para ele conferir em campo, melhor. Mas nada muito perfumado com muita informação desnecessária. Exatamente. Você tocou num ponto agora crucial. Você falou, cada era tudo igual, né? A carga, mas cada içamento era único, né? E antes de entrar aqui para a gente fazer o podcast, eu estava numa discussão ali com o nosso coordenador de projetos, o Marcelo, e exatamente isso, a gente faz adequação NR12. E a discussão nossa era a seguinte: o cliente mudou a máquina de lugar, ele mudou a máquina de layout e já tem que validar a análise de risco de novo. A análise de risco que a gente usou para fazer o orçamento da adequação NR12 já não é mais válida. Porque quando você muda o layout da máquina, você já altera tudo. Por exemplo, os meios de acesso, as intervenções em volta da máquina para o operador. Então já tem muita coisa ali que altera. E a discussão nossa foi assim: o cliente falou, mas a máquina é a mesma. É a mesma, mas o ambiente em que ela está oferece riscos novos que não estava mapeado para ser mitigado, né? Não estava estava naquele ambiente, agora é um novo ambiente. E é como a carga, né? Você falou, tem ambiente que não tinha rede elétrica, e tem ambiente que tem. E se Uhum. você não mapeia no plano de rigging e acontece algo? Sim. A gente chama isso aí de gestão de mudança, né? Exatamente, Gestão da mudança. Assim, redesenhar a rota, ela é extremamente necessária e pode ser feita. Né? A gente fez essa obra que a gente fez, que eu não concluí, foram 133 içamentos para certo. desmontar 920 toneladas de estruturas dentro dessa mineradora. Foram 5 silos, mais pipe racks e mais máquinas do subsolo
hibridadores, elevadores de caneca, várias coisas numa usina. E aí a gente desmontou 920 toneladas com 133 içamentos desse projeto e em vários momentos nós tivemos que redesenhar a rota, né? Sim, Porque sim. assim, a gente viu uma situação assim, poxa, eu tô a 45 metros de altura, onde eu não consigo fazer demolição por meio de tesoura hidráulica e eu tenho que fazer aqui o uso de guindaste. Então você tinha duas opções ali, fazer ou não fazer, né? Ou usar uma grua, por exemplo, que é o guindaste de torre. Sim. Mas o guindaste de torre, você sabe que você tem aí uma mobilização, fazer uma obra, tem que fazer uma estrutura. Qual Mas, que é o tempo para montar, assim, em média? Eu sei que você não é o especialista em montagem de grua, mas qual que é o tempo de mobilização de uma grua, assim? cara, eu realmente vou ficar te devendo essa. É. Porque eu já vi, dentro dessa própria empresa, eu vi eles movimentando, vi mobilizando, mas é uma obra que exige a parte civil. Sim, Então, sim, como eu não sim. sei o cronograma da civil, né? Igual quando você vai montar lá a torre eólica, você tem toda aquela parte Tem de uma base, base, né? exatamente, do tempo de cura, do concreto, a ferragem, né? Toda Nossa. aquela estrutura, para depois você montar seu primeiro segmento de torre metálico ou de concreto. A grua é um elemento, é como se fosse algo similar a isso, né? Você faz uma estrutura também, Sim, com sim. ferragem, concretar, depois você vem montando. Então eu sei que tem mobilização de várias estruturas tradiçadas que você tem que trazer, mobilizar. Então não é rápido assim para você fazer a montagem de uma grua. E quando você monta, é porque você tem um trabalho de médio a longo prazo. A longo prazo, é. É, você não monta uma grua para montar um projetinho, a não ser que você realmente ali não tem espaço para entrar com equipamento, um caminhão, E, né? Um guindaste all-terrain, por exemplo, e que ela é um guindaste fixo, né? é um guindaste fixo. Fixo, É um né? guindaste fixo. A característica dela é diferente do móvel que a gente usa. Perfeito. Dentro dessa mesma usina, estava do lado do nosso vizinho, a obra, nós tínhamos um guindaste de torre montado, que é uma estrutura verticalizada, onde você tem ali em cima o braço para você fazer a movimentação do trole para cima. É levar carga, subir carga, lift, girar e movimentar. Então ele abraça um perímetro bem grande de obra, por isso que é muito comum estar em construção civil, e os espaços são em perímetros urbanos, confinados. Então a grua é o equipamento mais utilizado para construção civil. Mas geralmente quando você não tem esse espaço, essa viabilidade, às vezes até econômico, às vezes realmente de restrições de espaço. E eram corredores pequenos que você não conseguia botar um guindaste, então tinha que ter uma grua para movimentar esse serviço. Mas assim, de 90% aí das obras que nós fizemos, com certeza foi com guindaste, para atender precipitadores, parte ambiental, atender as usinas de pelotização, né, e ferrovia, tudo dá para utilizar guindaste. Até porque você tem uns equipamentos mais compactos. Então, a gente usou o RT, por exemplo, que é o guindaste para terreno acidentado, que eles são mais compactos. Ah, Eles, tá. eles são autopropelidos, mas eles não são guindastes rodoviários. Ah, entendi. Tem que ser guindastes embarcados Ah, ele é embarcado, ele é carregado na prancha na- e. exatamente. Tá. Diferente do AT, que é o all-terrain, que ele é um guindaste rodoviário e o transportador serve para também se locomover entre posições. Para cargas assim, um pouco acima em que o guindalto, o guindaste articulado, o MUC, né, não pega, a gente utiliza muito o TM, o Sim. telescópio móvel. Uhum. Aquele da Luna, né? É, isso mesmo. Uhum. Ele tem o telescópio que ele gira, acho que é. Ele gira 60 para um lado e 60 para o outro. É, isso. E. Só que ele é de cabo de aço, né? Ele já Sim, é. sim. Já tem polia, né? Isso, polia, Um isso bloco de mesmo. moitão. É. A Aham. gente pega 22, acho que a gente pegou até 27 toneladas com ele. É, E ele é compacto, então, porque ele não exatamente. tem carroceria, que É. nem o Mook, Aham. então ele entra em locais onde um Mook não entra. Ele pega mais carga E- e é e- mais versátil. Exatamente, porque ele aí, o TM já usou TM já para fazer mobilização, ele é muito bom para remoção, É, isso porque mesmo. ele cabe, por exemplo, em locais que tem pé direito muito baixo, muito Baixo, restrito, exatamente. e você fazendo amarração, e ele tem duas rodas também na traseira, que você Sim, consegue trabalhar sobre roda, exatamente. Ele tem um né? apoio Um atrás, né? apoio, dois apoios, dois roletes, Dois roletes, é. isso. Aí você desce, né? Aí ele apoia os Isso, roletes e você consegue. exatamente. Então você tem o gráfico. E ele gira 60 para um lado, 60 para o outro, dá 120 graus no É, total, mas ele é muito robusto para pegar cargas pesadas mesmo, sim, sim. né? Aí você tem aquele Hormig, Sei, que é, sei. um outro equipamento para remoção muito utilizado dentro de galpões cobertos, espaço fechado. E esse RT também é um equipamento mais compacto. Então você tem uma linha mais compacta. Mas nessa operação nós usamos 250 toneladas, Vixe, com uma lança de bastante. 77 metros principal e com 77 toneladas de contrapeso, Mas que fizemos uma obra incompleta com ele. esse guindaste não é rodoviário que pegou 250 toneladas? Ele é um guindaste rodoviário. Ah, é Ele é um rodoviário. guindaste de capacidade nominal
250 toneladas a 3 metros de distância. A 3 metros, Né? tá. Quando a gente fala a capacidade máxima nominal, ele geralmente se dá um raio muito próximo da mesa de giro. O centro da mesa de giro é a origem, é o ponto zero. E dali em diante você tem ali o raio. Então, quando você vê, geralmente é a 3 metros, é a 2 metros, 3,5, depende do fabricante. Mas Sim. o termo capacidade máxima nominal, 250 toneladas é a 3 metros. É isso que as pessoas até perguntam, né? Pô, mas esse guindaste de 250 não pega 250? Eu falei, pega. Pegaria só que a 3 metros, só que você não vai pegar. Como é que você vai pegar uma carga de 250 não toneladas a 3 consegue, né? metros? Vai ver se está dentro da zona do estabilizador. Pessoal, só para explicar, a gente está falando aqui, porque o guindaste, quanto mais você dá lança, é ação e reação, tá? Então você tem a força-peso lá na ponta da lança e no guindaste você tem um contrapeso. Então quanto mais você dá lança, menor a capacidade de carga dele. Por isso que o Wildson tá falando que a 3 metros ele pega, né? Sim. 250 toneladas. Teria que estar com os implementos montados, né? Eu fico pensando qual a grandeza dessa carga de 250 toneladas pra pegar ali, né? Nossa. Agora sim, é a física misturada com a prática, né? O momento útil de carga, o guindalto, por exemplo, o guindaste hidráulico articulado, ele a zero, no momento zero ali, ele pega a capacidade máxima. Sim, Mas o que você falou, a partir do momento que a gente vai estendendo a lança, né, telescópica, você vai vendo esse momento de força reduzindo. reduzindo, Isso está muito claro lá, pessoal, na tabela de capacidade de carga. Né? Por isso que eu falo, hoje o engenheiro de rigging, ele tem a vida muito facilitada. O usuário, o rigger projetista, o supervisor de rigging, por quê, gente? Basta você conhecer os princípios de funcionamento, basta você conhecer os conceitos. Como que eu faço a leitura de uma tabela de carga de guindaste? Ele vai ver ali, ó, na vertical são os raios de operação, na horizontal são os comprimentos de lança, ele faz o cruzamento da combinação entre o raio de operação e o comprimento de lança, a capacidade bruta tabelada que a gente fala, aquilo ali é 100%. E daí você tem lá a taxa de ocupação, que dentro de empresa determina, ó, não pode passar de 85% aqui. Então, 85% chama-se fator de utilização. Ou seja, é o resultado entre o peso da carga e a capacidade do equipamento. Não pode passar de 85%. Isso tudo a gente mostra lá em 40 horas de treinamento, que é o nosso carro-chefe, né? Que é o supervisor de rigging, 32 horas e o rigger projetista 40, dentro da nossa sede, que a gente traz de forma muito lúdica, andragógica, pedagógica, e que faz o usuário ele mergulhar dentro dessa engenharia, porque a gente consegue mostrar com equipamentos, guindaste, corpos de prova. Então, é show de muito bola. bacana. Eu vou entrar mais um pouquinho no plano de rigging, porque envolve tudo aí, tudo. Mas como que é feito, né? Por exemplo, o piso. Como que é analisado, né? Eu tenho lá, por exemplo, o piso dentro de uma empresa que é de concreto. Aí eu tenho um projeto estrutural, por exemplo, que é lá 8 centímetros, 10 centímetros, não sei, de concreto. Beleza, eu tô ali. E o solo, quando é no solo, assim, como que funciona isso? Então, vamos lá. Como que deveria ser, né? Deveria ser que toda movimentação de carga que você faz, você deveria verificar a resistência do terreno, do solo. Tem até um amigo nosso lá que ele é engenheiro civil e tem mestrado em infraestrutura. Trabalhou na obra do aeroporto lá e tudo mais. E aí tem dentro do nosso canal, o Dário, um painel técnico trazendo mecânica do solo. Ah, A tá. gente aprende muito lá. E essa questão dentro dessa mineração, por exemplo, da mineradora, como é que a gente faz? Toda a operação de içamento, com antecedência, na fase de planejamento, a gente solicita a resistência do solo. E em locais que se tem essa informação, porque foi feita uma terraplanagem, foi feito algum estudo para fazer alguma edificação ali, o pessoal tem. E te informa isso, olha, essa área aqui suporta tantas toneladas por metro quadrado, ou Certo. tanto quilograma-força por centímetro quadrado. Baseado nessa informação, o rigger projetista, o engenheiro de rig, calcula a força que essa pata do guindaste vai exercer naquele terreno. Isso pode ser por meio do software do equipamento, alguns fabricantes já disponibilizam isso, e você opera um software, então você tem que ter uns conceitos antes da terminologia técnica e entender para poder operar o software. Então você entra lá, por exemplo, com o peso da carga, raio de operação, a distância que você tem do equipamento ali do momento. Você entra com a quantidade de contrapeso, Contrapeso, né? Enfim, o software ele te retorna com a força em toneladas ali nessa pata. as pressões que as patolas vão exercer no Isso, solo, né? exatamente. E daí você tendo isso e você tendo a resistência, você vai determinar a área de apoio.
E aí a gente vê muito desvio operacional com essa questão da área do apoio. Porque na lógica, sem pensar em software, nada, na matemática, a gente aprendeu lá que pressão é força sobre área. Se eu tenho uma área muito maior, então a pressão é Sim, inversamente proporcional, né? exatamente. Então a gente sempre brinca lá. Uma pessoa que está usando, uma mulher que está usando um salto alto de agulha, né? De área É, pequena. tendência de Eu falei assim, mas a maior, né? panturrilha dói? Ela falou, não, não é a panturrilha. Até um dia desse eu tava brincando sobre isso. Eu, não é a panturrilha, é o calcanhar mesmo. É. Agora, quando você usa um sapato maior, com tipo uma Distribui, plataforma, né? distribui. Então, se a área É, tá maior, a pressão diminui. Então, ela consegue ficar o dia inteiro ali numa noite, uma festa e tal, é. com um calçado maior. E essa relação, a gente traz ela pro campo. Se você distribuir, também não é distribuir a qualquer preço, de qualquer jeito. Você tem que ter a distribuição da forma certa e o material adequado. Sim, sim. Faz sentido você colocar uma área grande, mas colocar um madeirite por baixo? Não, não vai adiantar Uma nada. ripa? É. Não faz sentido. Então, hoje já existem materiais que os próprios fabricantes já recomendam. Alguns você pode ir na especificação técnica da máquina. Comprei um guindaste hidráulico articulado na Palfinger. Pô, o cara já te entrega o cálculo da área definido para aquele modelo. Eu estava no workshop agora em Vitória, em Serra, num parceiro, na Grimac, junto com o time da Palfinger. E o Daniel, que é o da assistência técnica, falou: Will, com essa máquina aqui, com esse PK X aqui, eu consigo já especificar a área de apoio, inclusive o material. Então, isso é opcional, mas já existe. Ah, mas eu não tenho hoje, eu tenho máquinas dentro da minha frota, mas já existem materiais definidos para esse tipo de madeira ou chapas de aço, né? Onde você traz essa distribuição. Então, veja só, agora, para os casos que você não tem informação dessa resistência, não é todo lugar que você vai encontrar. Existem métodos de verificação desse terreno. Então, a gente já foi fazer uma obra solicitada para desmontar uma antena de celular no perímetro urbano, que era próximo a muitas casas, escolas. E eu já tinha visto um acidente que aconteceu no Mato Grosso, de um guindaste hidráulico articulado que patolou sobre uma calçada para jogar uma piscina dentro de um condomínio. E o que aconteceu? O guindaste tombou, e qual foi a causa raiz? Afundamento de terreno, de solo. O que era abaixo da patola? Uma fossa. Poxa vida. Uma fossa. Então aí foi assim o básico do básico. Não foi verificado o que estava por baixo. Não foi nem questão de sondar o solo para ver a resistência. Simplesmente não houve a verificação. O que tem aqui debaixo? Né? Que poderia ele talvez perguntar ao síndico É, do condomínio: olha, eu vou patolar aqui, tem alguma coisa aqui nessa calçada? Porque era tudo grama. Aí eu brinco nos treinamentos, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, assim, falta essa perspicácia, falta essa questão de conhecimento do risco associado para fazer esse questionamento. E a gente tem lá um checklist de conferência para o plano de rigging, que eu já listei tudo isso, Dario. O que o cara tem legal. que ver, tá dentro até como um bônus do nosso curso lá, mas é um e-book que tá dentro da Hotmart. Depois as pessoas podem pegar um checklist completo que mostra o que tem que ser verificado numa operação. E uma delas é o estudo do solo. Então, essa não foi visto o que estava no solo, mas tem uma outra situação. Eu quero verificar o que tem aí. Aí tem outras formas de você verificar se tem galeria, alguma coisa subterrânea, que existe já os ensaios, né? E tem um outro que você faz que é o SPT, que é a sondagem de perfuração, para você identificar a classificação do solo, o que é o solo, e ali o engenheiro de fundação ele faz um cálculo para determinar a resistência. Esse nós solicitamos nessa desmontagem da antena. Veio uma empresa e fez a sondagem. E qual foi o resultado? Um resultado muito ruim de resistência. Então, nesse caso, tinha que fazer um upgrade do solo, tinha que trocar solo, tinha que fazer algo relacionado à mecânica do solo. Não era aumentar a área, porque mesmo que a gente Sim. aumentasse a área, ainda assim tinha risco. E aí, moral da história, não foi feita a operação por meio de equipamentos mecânicos de elevação, foi feito com desmontagem com alpinista. Ah, entendi. Ah, é, a gente falou aqui no canal também sobre alpinismo industrial Irata. Exatamente. Deixa eu te perguntar, e tem, por exemplo, teria uma classificação de peso para mim fazer esse estudo ou teria que fazer o estudo da resistência do solo mesmo? Não de verificação de planta e se tem galeria ou isso, mas do estudo do solo, da resistência dele ali, Você fala em relação ao peso da carga ser o peso da movimentada? carga ser É, movimentada. tem tudo a ver com o peso da carga ser movimentada e do equipamento mecânico de elevação que você vai Vai ser atolar. utilizado. Por exemplo, tô com guindaste de 160 toneladas, mas eu vou içar um container de 2.000 quilos. Tá, então o problema não é o container, é o equipamento que O foi equipamento foi lá em dimensionado, cima. tá superdimensionado.
E aí você pegar um guindaste de 160, o cara vai mandar lá, são 5 eixos, ele pesa 60 toneladas de peso bruto. Então você já vai ter aí 15 toneladas sobre cada sapata, né? Assim, pela Sim, uma conta rápida aqui, a depender do momento de giro, mas 15 toneladas. Então, assim, será que meu solo. Aí você vai, vamos botar ali que você coloca uma área de 2 pranchões de 1,25 m por 60. Então você tem uma área pequena com 15 toneladas em cima. Ainda continua tendo a mesma pergunta. Essa pressão que eu vou exercer aqui, essa força atuante que eu vou exercer na minha sapata, o solo vai resistir? Então veja que isso aí que você falou é uma pergunta muito comum. Poxa, mas eu vou içar uma carga de, cara, um tanque de 1.000 quilos com um muque. Eu preciso verificar, cara, na íntegra precisaria. sim, Entendeu? Porque você não sabe o histórico daquilo dali. A não ser que você sabe que vai ser no lajão. Poxa, aqui já tá tudo. Pô, esse lajão aqui, o cara vê não tem resistência, mas ele fala, não, isso aqui é concreto. E você vai na tabela da própria norma e já verifica quantos megapascal é que tem de resistência. sim, sim. Então tem essas expertises assim, mas geralmente um lugar que você não conhece, é próximo a rio, por exemplo, que tem um terreno muito orgânico, muita presença de água, de oxigênio, é importante verificar, porque tem aquela fase de compactação. Agora, geralmente, para os munks, guindastes articulados, o risco associado é menor, mas ainda Sim, assim existe. sim, Eu não vou sim. dizer que não tem risco, porque sempre tem 0,01% de probabilidade. E Pode ser içamento, menor. né, cara? É que nem você, todo içamento é crítico, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Sim, sim. E aí aquilo, né? Eu trabalhei 2 décadas dentro de uma empresa que a gente tinha histórico de terreno, porque tinha a gente tem um equipamento lá chamado Jumbo, que movimentava 300 toneladas de carga todos os dias andando pelo pátio. Então nunca funda. Nunca fundou. Ele assenta, né? Mas quando assenta, para. Então, assim, qualquer lugar que eu patolar aqui, eu sei que aguenta, porque eu tenho um histórico disso daqui. Mas quando a gente vai fazer uma operação em um lugar que tem escavação, por exemplo, que eu não sei, falei, cara, dá resistência do solo aí, né? Só botar Sim, madeira. O cálculo não é simples assim. Eu tenho a força nessa pata e eu vou determinar a área. Simplesmente assim, porque dá sim. uma boa distribuição. Não, mas quanto que suporta aí? Não tem a resistência dali, É, né? Quanto que ele resiste entendeu? à pressão Às vezes que eu tá vou na borda aplicar? de um talude e tudo. Sim. É difícil. Eu sei que não é fácil. Trazendo para a realidade, que as pessoas podem, pô, tá fácil porque ele tá fazendo operação dentro Da da empresa. empresa, da indústria. Não, vocês têm razão. É. Fora é muito complicado. Mas a gente tem muito caso de acidente de perímetro urbano por conta disso. Você vai ver, o cara patolou, era uma boca de lobo, patolou, era uma fossa. E tem uma coisa também que eu vou falar aqui. Aconteceu assim, porque foi caiu na mesmice, né? Na banalidade. O que que acontece? Aconteceu numa empresa em Tapetininga, né? Que a gente é cliente nosso. Não vou citar o nome, mas o pessoal tinha lá a entrada de energia deles, 128 mil volts por subterrâneo, né? E isso devia estar mapeado na planta, porque, cara, 128 mil é tensão altíssima, né? A tensão. Essa é a alta tensão. E a entrada deles era assim. Aí o que aconteceu um belo num dia? Desarmou a chave da primária. Os caras falaram, nossa, desarmou a chave da primária, nunca desarmou. A empresa tinha lá quase mais de 20 anos, né? Foram lá, rearmaram. No que rearmou, ela já caiu de novo. Aí ele falou, pô, tem coisa errada. Aí eles foram procurar tal. Olha o que aconteceu. O pessoal da Civil, eles têm como regra lá, toda bitoneira que for usar, tem que colocar uma haste de terra, né? Pra aterrar a máquina. E aí o que aconteceu? O pessoal bateu a haste de terra em cima dessa tubulação da rede. A sorte é que não pegou na rede, na verdade. Passou próximo e já identificou como um curto, porque a tensão ali tem um campo magnético em volta, e desarmou a chave. Senão, teria 3 colaboradores que seriam torrados lá por causa dessa alta tensão que ia sair. Ia dar uma fuga ali naquela haste de terra. Uhum. E isso porque não foi olhado a planta. Ou, né, essa planta se perdeu, algo do tipo, mas se perdeu, cara, como é que você deixa? É a mesma coisa numa tubulação de gás natural, da Comgás. Tá aí em via pública e você não tem o mapeamento dela. E Uhum. aí você vai escavar, por exemplo, né? E eu acho que assim, não sei se foi o caso do MUC que caiu no Mato Grosso, tudo, mas eu acho que por a piscina ser leve e algo do tipo, passou despercebido, mas se tivesse feito ali o procedimento e analisado, eu acho que não teria acontecido, né?
É o que a gente tá falando aqui. Você falou agora do leve, né? Aí eu lembrei aqui da questão da rotina. Tem um risco muito grande quando a gente entra na rotina, né? Então, assim, se você tem aí uma atividade que você realiza todos os dias, muito cuidado, porque é essa rotina que leva à zona de conforto, entendeu? Por Exatamente. isso mesmo tem que revisitar sempre, porque nem toda atividade que é rotineira tá segura, né? E as pessoas colocam muita energia no quê? No complexo. Sim. Aí tem estudo, tem uma série de medidas de controle forte, robusta, e você vai ver que lá na rotina, no dia a dia, as pessoas se acostumaram com aquilo. Se acostumaram. E aí você vai ver a maioria dos acidentes, Dário, não tá no complexo, Sim. tá na No rotina. rotineiro, né? É o cara que amarrou o container errado, tá botando a mão na carga, é o tombamento que aconteceu com a carga leve porque estava em cima de uma rede de esgoto, é o cara movimentando um poste e aí tocou na rede elétrica energizada, o outro cara foi tocar para poder orientar e morreu eletrocutado. E ainda na indústria, tem. A gente está fazendo DDS às vezes, tem pessoa que está no celular, tem pessoa que está fazendo outra atividade, tem pessoa que. Putz, já ouvi isso aí várias vezes. O DDS é para combater a rotina e não deixar a pessoa cair na zona de conforto. Por isso que é falado lá o diálogo diário de segurança para tentar combater. E assim, as pessoas não dão o devido, assim, o respeito pelo DDS e aí acaba acontecendo algum acidente. Eu costumo falar, né, que eu tenho batido isso no LinkedIn, no nosso post, que as pessoas na indústria que não dominam as práticas de estamento de carga, elas não dão os resultados que deveriam dar às empresas em termos de segurança, não tem forte percepção de risco e ainda, ao final, ainda cria um ambiente seguro de trabalho. Você concorda com isso? A pessoa não cria, né? Não cria. Não cria um ambiente seguro, cria um Sim. ambientes inseguros, né? Sim. Cria um ambiente inseguro. É, E aí, como que a gente pode fazer para reverter isso? Essa é a pergunta. E sim. qual é a resposta? Eu tenho feito as entrevistas com os parceiros, perguntando, gente, o que, que vocês podem me retornar a respeito acerca dessa pergunta na parte de capacitação técnica? Porque entra muito questão de fator humano individual, que é outro assunto muito interessante, Sim. e fator humano organizacional. Né? Fator humano organizacional é quando a empresa deixa de dar os melhores recursos ou não investe na força de trabalho em termos de capacitação, ou até investe, mas investe comprando gato por lebre, seja nos materiais de orçamento, ou seja nos consultores que vão treinar. Aí o famoso barato sai caro, né? E deixam de ter pessoas mais experientes e proficientes, legalmente habilitadas, treinando suas equipes. E a questão do fator humano individual é quando a pessoa assume o risco. Aí assume o risco, ou uma outra coisa que é muito interessante, pessoas erradas fazendo içamento de cargas. Porque não tem requisito, habilitação. Tem conhecimento e habilidade, né? Habilidade, cara. Não é questão... É, Você pega cada um aí que. Você fala, poxa, mas você vai fazer plano de rig? Vou. Mas, cara, para ser um exercício, você não faz, você explica. O cara não tem a questão da habilidade, da competência técnica. exatamente. Então, saber que também ter esse time com esse requisito, né? Não é pegar o cara no laço e jogar na posição. Tem essa, aí já entra o fator humano organizacional. Sim. E você falou num ponto importante. No começo você falou do PDCA. Eu acho assim, o PDCA ele pode ajudar a mitigar muita coisa. Por exemplo, o içamento, ele é crítico e eu não posso ter indicadores assim lá do içamento, mas eu posso ter indicadores de como que está o meu treinamento da minha equipe. Eu posso fazer uma auditoria interna e verificar como que estão o meu pessoal ali, o quão qualificado eles estão para fazer um içamento. E aí eu posso colocar indicadores, mapear isso, fazer essa auditoria e com essa auditoria eu fazer o PDCA. Sim, com Aí eu certeza. tô fazendo uma ação preventiva, né? Sim, sim. Já existem várias metodologias de processo para isso. Uma que a gente tem bastante experiência, que eu fiz parte como facilitador, a gente tinha um programa chamado Focus, Formação de Comportamento Seguro. Essa formação de comportamento seguro visa você valorizar comportamentos seguros mesmo. Não é você ir lá apontar erro, não. Você observa a pessoa e você reforça o comportamento seguro que ela teve ali. E se teve algum comportamento que não foi considerado seguro, você faz uma anotação, você não vai notificar ninguém, não tem Sim, política de penalidade, não é isso. Você notifica aquilo como uma oportunidade de melhoria e você deposita lá o cadastro isso.
E depois uma equipe, que é um comitê, ele vai tratar isso daí, né? Para fazer as devidas melhorias ali. Vai gerar os gráficos, os indicadores, que vão, vamos dizer assim, cascatear em outras ações. Sim. E tem também as verificações de conformidade de processo, que a gente chama, VCP, várias empresas têm isso. Você implementa, por exemplo, a gente implementou, depois de 2008, desse evento, nós criamos permissão de trabalho, nós criamos procedimentos, nós criamos instruções operacionais e treinamos todo o efetivo. Eu fui o multiplicador. Eu treinei mais de 700 pessoas dentro da organização enquanto colaborador. E a gente fez o VCP, que foi para verificar a conformidade do processo. Ah, legal. Opa, deixa eu ver como que tá rodando isso daí. Quão efetivo está sendo, né? Por exemplo, uma reclamação muito forte que vem direto do operador de guindaste. O pessoal não está sabendo fazer sinalização manual de elevação. E aí você pega lá, a NBR 11436, ela ensina a gente os modos padronizados de você sinalizar para operação com equipamento mecânico de elevação, seja ponte rolante, seja pórtico, seja guindaste. E aí as pessoas não conseguiam aplicar aquilo. Aí a gente teve que estar sempre jogando o pessoal dentro de sala e colocando na matriz. É importante o RH participe disso e a gestão, porque você na matriz de treinamento você tem todos os dados do treinamento. Periodicidade, quem é o público-alvo, qual é o conteúdo programático, quem deve fazer aquilo e quais são os recursos necessários. Então a gente começou a fazer uma matriz forte. E aí, de tempos em tempos, a gente foi colocando esse pessoal em sala de novo e tal, e até que um ponto que a gente ficou aí 10 anos sem acidente com afastamento. Legal. Então, olha só o Bem indicador. bacana. O indicador principal foi esse, né? Tudo que você não mede, Então. né? Você Você não não tem como controla. controlar. Você não Exatamente, já controla. sabe desse ditado. E contra fatos e dados, não tem argumentos. Sim. Então, a gente começou a ter esse trabalho. Eu falo sempre que a estatística é uma coisa que eu adoro, a estatística descritiva, porque ela não mente, ela traz... Desde que você colete de forma aleatória, tem amostra significativa, ordene isso tudo, gera muito indicador potente para a gente tomar decisão. E isso foi extremamente importante, cara, para a gente poder zerar ali. Que a gente teve uma sequência de 2008, 2011, 3 anos repetiu. Se desse mole ali, mais 2, 3 anos ia ter outro, com fatalidade. Sim. Então a gente, peraí, vamos cortar o mal pela raiz. E aí foi as verificações de conformidade, os investimentos em informação de comportamento seguro que trouxe, porque a gente está mexendo com gente, não é com máquina. Exatamente. Então, se a gente consegue. Dá trabalho pra caramba, cara. Dá muito trabalho. Eu falo isso. Hoje eu tenho uma equipe de pessoas que estão trabalhando com a gente, operação, administrativo e tudo mais. A gente todo dia tá batalhando nisso. Na época ali, eu tinha 39 operadores de empilhadeiras na minha gestão, como supervisor de operações, mais 12 operadores de guindaste. Você imagina a quantidade de ações que a gente tem que fazer em relação a treinamento. Reciclagem, formação, trazer fabricante para dar orientação para os caras e tal. E aí a gente conseguiu, com esse matriz forte de treinamento, avisar para as pessoas quais são os riscos associados. Sim. Entendeu? Então, assim, faz muito sentido essa questão de capacitação mesmo, uma capacitação boa, não é para dizer que você está fazendo para cumprir requisito do Ministério do Trabalho, não. Sim, É exatamente. para dizer assim, a cultura forte de cima para baixo. A gente vai Sim, exatamente. cascatear para o time da operação. Você falou de controle, né? Da parte de pessoas. Eu costumo dizer que a gente fala gestão porque envolve pessoas e processos, né? Não é. Se fosse máquina, seria controle. Então a gente fala. Eu sou engenheiro de controle e automação. A gente você faz uma lógica, coloca no CLP e põe alguns dispositivos, entrada e saída ali, sensor e atuador. Você deixa rodando lá a lógica. Com pessoas, processos, pessoas, engajamento, motivação e treinamento, capacitação. A pessoa tem dia que ela está num dia bom, tem dia que ela não está num dia ruim, então tem um fator psicológico, tem um monte de coisa envolvida. E a gente, como gestor, né, as pessoas como diretores aí, gestores, ela tem que ter plena consciência disso e tentar mitigar da melhor forma, né? Então, eu acredito que treinamento, procedimento, cara, isso aí é mandatório, né? É um obrigatório para você tentar ali resolver o seu problema diário, né? Tanto com içamento como qualquer atividade que gere um risco, né? Associado ali. Sim, sim. Isso é bem importante. Tem essa empresa que eu atendo lá, ela tem 3 pilares, né? Além da disciplina operacional e o conceito de dono, eles trazem a questão da liderança percebida.
E Certo. dentro da empresa que eu trabalhei, a gente já tinha a gente mudava o nome, né? Era liderança visível. A liderança visível é quando você lidera seu time pelo exemplo. Pelo exemplo, é. É. Não é na chicotada, naquele modelo antigo de capataz. É você fazer a equipe te enxergar como exemplo. E aí, como que a liderança pode engajar as pessoas? Participando Sim. mais. Opa, se o meu time é operação, vou na operação. Né? Eu trabalhava com 39 pessoas, a primeira coisa que eu fazia, chegava, era botar meu jaleco e ir na área. Visitar as áreas, conversar com os clientes internos. Para identificar depois com o nosso time também. Tentando identificar quais são os conflitos para a gente resolver. E dá trabalho pra caramba, porque todo dia tem conflito na indústria. Cada um quer resolver seu perrengue E ali. cada um é um perito, né, do jeito dele. Cara, mas assim, é uma briga saudável, porque cada um quer resolver o seu problema interno ali. Ah, eu quero descarregar minha carreta mais rápido, eu quero Sim. abastecer minha máquina mais rápido. Só que eu também tenho minhas prioridades aqui, né, do time e tal, e você tem que conciliar com aquela coisa de fazer exame, de botar o cara para um treinamento e tudo mais. Mas essa coisa de você ter essa liderança percebida, verificar quais são os melhores recursos que o seu time precisa. Às vezes o cara opera uma empilhadeira que está faltando um dispositivo de segurança que é importante. Você tem que ter isso porque é obrigatório, mas às vezes está passando um conforto melhor numa cadeira, ou trabalhar um operador que quebrou um ar-condicionado dentro da máquina, por exemplo. É bom você acertar. Enfim, pequenas melhorias que você faz um Kaizen, faz o time se Sim. engajar, participar desse programa de melhoria de processo, eles participarem como observadores também. É o que eu falei aqui, trazendo essa questão do intraempreendedorismo para esses profissionais, o resultado é incrível, porque quem conhece da máquina, quem conhece da operação, melhor operador. Por falar em máquina, qual o treinamento assim que um operador de guindaste, de praxe, padrão assim? Eu sei que, inclusive eu coloquei lá pra gente falar um pouco de inovação e tudo mais, tem equipamentos hoje muito tecnológicos e tudo mais, mas eu tenho lá o que é normativo, né? Por exemplo, o NR11, NR18, a parte de sinaleiro, né? Uhum. E tem também a parte do equipamento, né? Do Da treinamento do operação. fabricante, da operação, né? Uhum. Não. Como é que funciona isso hoje? A NR11 ela está passando por uma revisão Certo. do comitê, comissão tripartite. Em breve vai sair uma norma muito mais completa. Hoje, o que a gente tem na NR11 são dois itens importantes para a movimentação de carga, que são em relação a o estado de conservação do equipamento. Ele fala que os equipamentos devem estar em perfeitas condições de trabalho, mas isso não Não explode. cita Não explode. Eu sei, os. eu sei que tem que ter o quê? Plano de manutenção, para você ter uma máquina em perfeitas condições. O plano de manutenção tem que estar sendo executado. E o operador tem que estar fazendo a cada início de atividade, cada início de jornada, o que? O checklist pré-uso da máquina. Sim. É aí que você identifica se você vai ter que intervir numa manutenção corretiva, numa manutenção preventiva, né? Vai te dar sinais disso daí, quando você verifica isso. E a outra parte que a norma NR11 traz é a respeito de qualificação. Ela diz que todos os operadores devem ser qualificados para operar máquinas automotoras e que o empregador deve prover este treinamento, né, para essas pessoas que operam esses equipamentos. Então tá bem claro. E fala de crachá, que o pessoal deve estar portando crachá de identificação funcional, que opera essas máquinas em local visível. Então, hoje é isso. No anexo dessa norma NR11, ele traz uma forma mais completa para a indústria de rochas ornamentais. E aí traz conteúdo programático para operador de ponte rolante, periodicidade, mas é muito ligado à rocha. Por isso que a 11 está sendo revisada, porque tem que abrir. Porque a 11, se ela é a norma mãe para movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, opa, é dentro de qualquer lugar. Sim, Dentro de claro. um galpão, um armazém de celulose, dentro de um armazém de grão, ou dentro de uma indústria, Sim, né? sim. Então, por isso que ela está trazendo, está saindo aquela cara de sacaria, de porto, das antigas, para vir para uma cara mais hoje ligada a outros. Mais atual aí. Isso. E a 18, ela traz, agora na revisão de 2020, ela trouxe uma versão atualizada para o operador de equipamentos de guindar, que antes a gente não tinha. Entendi. Antes as pessoas treinavam, faziam um curso de operação de guindaste de 40 horas. E aí eu não enxergava como muito efetivo esse treinamento, porque vamos supor que você coloca aí, dentro de uma escola de treinamento, 20 candidatos ali, 20 participantes. Aí você faz 32 horas de teoria, depois você faz 8 horas de prática. Como que 20 pessoas vão aprender a operar guindaste em 20 horas, em 8 horas, né? Sendo que é um equipamento bem complexo e tal.
E aí você tem também equipamentos de muita tecnologia, o avanço da tecnologia avançou demais o equipamento. Hoje você tem verdadeiros computadores na máquina, você conhece bem isso. Sim, sim. E aí, às vezes, o cara treina no guindaste totalmente analógico. E aí, quando ele vai para aquela outra máquina, como que ele vai suprir essa necessidade? Tem toda uma Através. adaptação e um monte de. Aí existe uma situação que é o seguinte: vamos supor lá, 2010, nossa empresa não tinha nenhum guindaste próprio. Aí comprou o primeiro. Então, ele comprou um equipamento alemão de 160 toneladas e começou a contratar os primeiros operadores. Qual foi o requisito? Que esses operadores já operassem máquinas daquela modalidade. Mas não é assim que sempre funciona. Às vezes, se o mercado estiver aquecido e tudo mais, lei de oferta e demanda, você vai ter uma máquina dessa, mas não vai ter um operador dela. Vai ter um operador de um outro equipamento mais analógico. Então, você tem que prover treinamento para esse cara. E aí, o que, que a gente fez quando a gente não tinha um cara que tinha experiência? Nós envolvemos o fabricante. Ah, E legal. aí, o fabricante faz uma chamada entrega técnica. E essa entrega técnica é do equipamento. Então, ele vai vir e vai te entregar tecnicamente aquele equipamento. Vai te ensinar como que você monta o contrapeso, como você abre lança, como que você opera o display. Enfim, toda a parte do transportador, né? O funcionamento do modo de direção, estabilizador, enfim, toda a parte. Você fica ali praticamente uma semana, são 5 dias úteis, ou a depender do equipamento, você fica 10, 15, 20, 30 dias. Eu participei de 3 entregas técnicas, uma mais demorada foi de 15 dias, que foi de uma máquina de 160 que a gente participou. Quando a gente comprou em 2013, mais 2 equipamentos desses, investiu aí para a empresa. Então tem essa parte que é o que a lei regulamenta, que eu tenho que ter um curso de formação de operador de guindaste por uma instituição reconhecida. Isso é chamado cursos livres de qualificação, assim como o curso de rigger projetista, o curso de supervisor de rig, o curso de sinaleiro amarrador, não precisa de autorização do MEC. Certo. São cursos livres de qualificação. Então esse cara fez, tem um certificado? Tem. Quem treinou aonde? Treinou na Willlift Engenharia. Opa, uma empresa de engenharia Conceituado aí no mercado. conceituada e também cumprindo os requisitos legais, credenciada ao Conselho Regional de Engenharia, os Sim, sim. profissionais são treinados, qualificados, proficientes, os treinadores, aí beleza. Tá apto a entrar no mercado. Entrou, cada organização que tem que ter a sua matriz de treinamento. Por isso que a gente fala aqui muito da matriz. Porque tem empresa que não tem matriz, sequer tem uma matriz, então ela não sabe nem o que o cara tem que fazer ali quando entra. Mal faz um treinamento de integração. Mas ele deveria ser treinado naquela máquina. Entrou, qual a máquina para operar? Um Terex, um Liber, um Manitowoc, um Grove. Opa, vou ter que fazer uma entrega técnica nessa máquina. Específico naquele. Exatamente. Ah, legal, legal. Pessoal, olha o nível aí, ó, nos convidados aqui do Dapcast. Ó, aproveite esse momento. Se você está assistindo e não está inscrito, tá perdendo tempo, hein? Já vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe seu like aí. Prometo que vou trazer convidados, ó, do nível aí do Wildson e que agrega muito, né? E tá apto aí, tá passando um conhecimento de valor aí às pessoas. Bom, agradeço, Will. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. E quais são os seus contatos para o pessoal que precisar aí da Will Lift? Como chegar até você? Passa os seus contatos aí, depois o pessoal da edição vai colocar aí na tela também, mas já comenta aí com o pessoal. Legal. Então, né, a Ulif Engenharia, pessoal, ela é uma empresa especializada. A gente tem muito orgulho de falar isso, que ela é especializada nesse nicho de engenharia de rig, né? A gente não é generalista. Sim, Isso é sim. bacana, porque aí você Específico, né? para estudar aquela determinada área. Então, a gente toma café da manhã com içamento e termina a janta com içamento de carga. E daí a gente trabalha com engenharia construtiva. Aonde que eu vou orientar as pessoas a procurar? Porque a gente tem muitos projetos de sucesso. E no nosso site, Legal. www.willlift.com.br, a gente já tem obras consagradas de montagem e desmontagem industrial com engenharia construtiva. É bom lembrar que a gente não tem equipamentos para alugar, a gente tem parceiros, Sim. tá? Mas a gente entra com a engenharia consultiva. Então, assim, esse caso da desmontagem foi perfeito para falar o que a gente faz. A gente planejou todas as desmontagens, nós fizemos todos os planos de rig. Para cargas que precisaram de análise estrutural, nós fizemos todas as análises estruturais. O que é isso? Verificar se a carga vai flambar, se ela vai ter algum risco de queda pelo próprio peso da carga. Então a gente vai olhar o olhar, se tiver com corrosão, a gente vai identificar através de um ensaio não destrutivo. A gente vai orientar, cortar aquele olhar o sol da outro, a gente vai fazer os ensaios. Se tiver que fazer, indicar algum parceiro de end, a gente vai indicar fazer o dimensionamento de espessura, fazer ultrassom, fazer o partícula magnética.
Enfim, a gente também trabalha com inspeção de dispositivos, materiais de içamento. Aí a inspeção que a gente faz é a inspeção visual e a inspeção dimensional, tá? E a parte de projeto de içamento, que aí é plano de rig, que aí é a parte de ligada ao plano. E a questão de formação de pessoas. Formação de pessoas, o Lift trabalha com educação. A gente quer trazer para o mercado, está trazendo um diferencial, porque é o seguinte, o adulto ele só aprende quando ele quer, né? Se faz sentido para ele. Sim, Então, o nosso diferencial hoje é trabalhar a andragogia, trabalhar o lúdico, o interativo. E como que a gente está fazendo isso? Através da inovação. sim, sim. Hoje a nossa empresa está incubada em base tecnológica, criando inovação, né? Nós somos uma empresa genuinamente capixaba, onde é um dos maiores polos de inovação do país, e a gente cria inovação, seja realidade virtual, seja um vídeo animado em 3D para mostrar como vai ser essa operação toda. A gente tem guindastes elétricos, né? De forma que o operador, que forma que o sinaleiro amador, que o rigger projetista supervisor em campo, ali dentro da nossa sala, da nossa oficina, do nosso workshop, consegue compreender todos os conceitos. Então a gente está sendo muito solicitado por isso, tanto para fazer workshop, como para fazer essa jornada de içamento dentro da nossa sede. Então, e na rede social a gente tem o Instagram, né? @willlift_, vocês podem procurar lá, né? Todo dia tem reels, tem stories, tem caixinha de interação que você também pode participar. O LinkedIn, que é a maior rede corporativa, não é só mais para colocar currículo, mas para consumir conteúdo, né? Com Hoje certeza. a gente é um dos maiores, vamos dizer assim, produtores de conteúdo do LinkedIn para içamento. A gente tem a página da Will Lift Engenharia no LinkedIn. Vocês podem seguir lá. E a minha página pessoal, o Wildson Jesus, onde faça chuva, faça sol, todo dia eu escrevo post também. E além do Facebook, né? Então a gente tem essas 4. E YouTube, canal Will Lift Engenharia no YouTube, que a gente tem lá nossos painéis técnicos. E eu queria falar para você, Dario, que a gente tem sempre criado esses momentos, igual você está fazendo. De novo, parabéns pelo grupo DAP. Tirar esse pro bono que você tira, cara, da DAP, para estar aqui 1h30, 2 horas, trazendo conteúdo. Pô, eu tô. É empatia, tô me colocando no seu lugar. E a Sim, gente sim. trocando ideia aquele dia pelo WhatsApp, como que a gente se identificou, né? Questão de humildade, questão de ética, integridade e querer compartilhar o que a gente sabe com as pessoas. Sim, claro. Cara, de uma coisa a gente tem certeza, que a gente vai partir dessa para outra, e se a gente não Sim. compartilhar, vai ficar guardado, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer, ainda mais nas nossas áreas, que são áreas críticas, e a gente quer realmente, de forma genuína, salvar vidas. Tem melhor forma de você compartilhar? Diz que o William Glass trouxe pra gente a pirâmide do aprendizado. 95% de aprendizado vem quando a gente ensina, quando a gente compartilha, Sim. né? Quando você ensina, você tá aprendendo duas vezes, É, né? é 95%, cara. O É. que você tá fazendo aqui e eu tô fazendo, nós estamos aprendendo 95%. Sim. E depois tem lá o discutir em grupo, né? E o fazer, Exatamente. mão na massa, faz muito sentido. Então, gente, a gente veio com essa carga, o Lift Engenharia, para fazer. Não tem como você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é uma insanidade, né? Quem disse isso? Exatamente. Einstein. Eu falei isso ontem, eu falo quase todos os podcast aqui, da Upcast, eu falo. Né? É, querer resultado diferente é loucura, querer resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Loucura, cara. É muito trabalho, faz muito sentido. A gente tá muito feliz de ter vindo. Eu vim para São Paulo diretamente, terra solo capixaba, para vir pro É, seu legal. podcast e fazer esse treinamento com o seu time. E é isso, cara. A gente disse que nosso slogan é esse ano tem muita carga para içar, né? É, E que esse ano tem muita carga para içar com segurança. Né? Espero ter contribuído com o seu público aqui de montagem industrial. Acho que faz muito. muito sentido o içamento com a montagem, a desmontagem. E dizer que a gente falou pouca coisa técnica aqui, né? Sim, Mas foi mais para disparar o gatilho. Outro dia a gente pode montar uma live sim, com certeza. virtual e falar sobre alguma coisa mais direcionada, alguma solução, algum problema que está tendo, Sim, sim, com tá? certeza. Então eu agradeço aí o convite para estar aqui junto com vocês. Nós que agradecemos, né? Agradecemos a audiência de vocês, agradecemos ao Will Lift, o Wildson. E, pessoal, ó, a gente traz profissionais aqui para levar conteúdo para vocês. E eu já falei várias vezes aqui, esse canal ele tem muito conteúdo propagando conhecimento para ajudar você na sua carreira profissional, para ajudar você no seu desafio na indústria, tá? E aproveitem,
aproveitem, porque como o Wildson falou, a informação tá aí, gratuita, e é só você acessar e compartilhar aí, e vai dar bom, né? Vai dar bom. Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu.